Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos agora trabalhar uma continuidade, inclusive da aula da quinta semana, União Ibérica, e agora vamos ver a consequência para o Brasil colonial, para a América Portuguesa, do que nós chamamos de processo de expansão territorial brasileira. Embarque nessa, vamos junto, bom estudos para todos nós e vamos lá, vamos com tudo. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês um mapa da capitania hereditária que divide o espaço entre o que nós chamamos das capitanias, as 15 faixas fechando as capitanias, de 1494, o lado português. É uma linha imaginária, ninguém vai tropeçar nela aí. É uma linha imaginária dividindo o que seria o território português colonial com o território espanhol colonial. Uma linha extremamente tênue, muito discutida. Com esse processo de expansão nós vamos ver duas coroas entrando inclusive quase em conflito, quase não, teve conflitos na região do Rio Grande do Sul. Envolvendo inclusive a questão da terra indígena, invasões. Envolve isso também inclusive a presença dos padres jesuítas, das missões jesuítas de catequização dos povos originários da América. Junto com isso, soma-se tudo isso, o que ficaria estabelecido ou não. Hoje vocês vão ver esse Tratado de Tordesilhas sendo desrespeitado, aumento da expansão territorial, aonde que vai ficar organizado a linha das fronteiras muito próxima do que é hoje, inclusive do Brasil. Tratados que discutem até hoje o que vale e o que não vale. Até hoje não, desculpe, até pouco tempo atrás. Muito tempo se discutiu essa situação. Por exemplo, o Tratado de Madrid. E é isso que é nosso conteúdo de hoje. Fica bem claro para nós então, a linha, o meridiano de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária. Uma observação, ela é de 1494, um ano antes, 1493, o Papa tentou mediar a partilha da América, como diz o outro, entre Portugal e Espanha. Nem Colombo, nem Cabral chegaram, mas eles já dividiram, com o chamado documento Bula Intercoetera. Só que o problema é que ela não pegava o Brasil. A Bula Intercoetera pegava um outro pedaço do Cabo Verde para o lado leste e não contemplava as terras americanas. Inacreditavelmente, o Brasil ainda não foi descoberto. É um conceito extremamente perigoso, nem se utiliza mais, inclusive, né, com a frota de Cabral. E nem descoberto também por Colombo, até porque você não tem como descobrir um lugar com 30 milhões de indígenas, de povos originários morando aqui. Colombo vem em 1492, Cabral em 1500, a frota portuguesa nem se chegou no Brasil ainda, mas portugueses e espanhóis já dividiram as terras e, inacreditavelmente, essa bula Portugal não aceitou, dizendo porque como se soubesse que não estaria contemplando as terras americanas, e ela chegou a ameaçar entrar em conflito com a Espanha, até que um ano depois, 1494, foi assinado um novo tratado de Tordesilhas. Aí esse, inacreditavelmente, Portugal aceitou. Novamente, áreas de influência. Veja por onde, esse mapa eu acho muito bacana, veja por onde que ficou estabelecido o povoamento na América Portuguesa. É litorânea. O tratado está aqui, São Paulo, 1554, Santos, cadê Salvador? 1549, Natal, 1593, Olinda, 1535, são cidades, vilas dessa região, Espírito Santo, 1551, são cidades, vilas litorâneas. O Brasil ficou marcado pelo povoamento litorâneo. Por quê, professor? Olha, tem um problema geográfico, tem questão
floresta, tem questão nativa, resistência indígena, tem a falta do conhecimento português de fazer esse adentramento, né? Expandir. Então começa por aqui. Mas estão acontecendo bandeiras na tentativa de descobrir, né? Principalmente metais preciosos. Pecuária. Aí vem novamente eu retorno, vem uma atividade que os livros não dão tanta atenção. E eu gostaria de focar um pouco sobre isso nessa aula. A pecuária, a criação de gado. Às vezes os livros de história não dão um foco importante ou de maior atenção para a pecuária, mas ela foi uma atividade econômica, a criação de gado foi uma atividade econômica, uma primeira atividade econômica que expande o território litorâneo para a criação de animais para dentro. Teve até um documento, em um período, que a criação de gado foi proibida, inclusive no litoral, próximas de engenhos, porque o animal poderia fugir, o boi, a vaca, atacar uma lavoura, destruir uma lavoura. Então foi proibida e só poderia levar a criação de gado, o pasto, só poderia ser feita longe dos engenhos. Mas os engenhos estão aonde? No litoral. Então acabou que a criação de gado, a pecuária, aumentou e vai expandindo, interiorizando. O conceito que a gente gosta de utilizar na história é interiorização. Pronto, achamos o conceito correto. E assim vocês vão entendendo na aula de hoje 2 processos responsáveis pela interiorização. A pecuária, que expande esse território para o interior, e também a busca pelos chamados drogas do sertão. O que são isso? Cacau, guaraná, produtos extremamente cobiçados na Europa e vários tipos de buscas, campanhas, companhias que se entram dentro da floresta em busca das chamadas drogas do sertão. Eu entro com vocês aqui, a história da pecuária começa no século XVI, quando as primeiras cabeças de gado chegam ao país, vinda de Cabo Verde, um outro território dominado por Portugal. A pecuária se popularizou em 1500, a criação de animal, de gado, tornou-se expressiva em Salvador e acabou sendo difundida pelo Nordeste. A questão chegou a ser tratada pelas autoridades metropolitanas, que estabeleceram um decreto que proibia a realização, o professor Roberto comentou com vocês sobre isso, né? Foi proibido a pecuária na região litoral por causa da questão de destruir a lavoura e também por causa de alimentação para o gado também, né? Você vai levando o gado para onde tem pasto, ou seja, mais para a parte da floresta. Acabou que a pecuária acabou sendo uma forma de interiorizar, de aumentar o território e expandir, inclusive, o povoamento, criando núcleos, vilas, para abastecer essa atividade pecuária. Por mais que é uma atividade que necessita de pouca mão de obra, os chamados capatazes, né, o peão, como diz o outro. E é uma mão de obra muito interessante, se utilizava, inclusive, uma mão de obra livre. E quando acontecia de ser um escravo, alguns registros de história falam-se, inclusive, que eram escravos libertos, ganhavam a alforria, porque havia uma liberdade, uma autonomia, né, do capataz, do peão, que cuidava do gado. Então tem uma característica interessante nessa história. A atividade alcançava várias regiões nordestinas e contava com mais de 600 mil cabeças de gado já no século XVII. Então o Brasil se tornou uma força pecuarista e os livros de história acabam, às vezes, não dando essa atenção para nós aqui, para esse contexto da pecuária. Eu estou novamente aqui tocando sobre essa questão da mão de obra escrava, é uma nova relação de trabalho, existe mão de obra escrava e muitos ganhavam, inclusive, a carta de alforria. Tá? Por quê? É um trabalho do peão que ele tem uma determinada autonomia, uma liberdade, ele precisa se movimentar com o gado. Não fazia sentido você ter um escravo peão, ele poderia ser um escravizado peão, ele poderia fugir. Ele está montado num cavalo, famosa expressão, né? Montar no cavalo era uma ideia de status. Então você dava a carta de alforria, se tornava um trabalhador livre. Inclusive indígenas, porque conheciam o interior, sabiam como estavam o gado, onde estava
Onde está a tribo tal ou grupo indígena originário em outro lugar? Então, para ele se movimentar, ele precisava de um peão que tivesse o conhecimento da região. Então, é muito importante essa questão que eu estou focando com vocês aqui. É uma atividade alternativa, uma atividade econômica alternativa e muito importante. Chegou a ter 600 mil cabeças de gado, você tem ideia? Vamos lá. Além disso, o pagamento pelos serviços prestados era comumente realizado com repasse de novos animais que surgiam no rebanho. E assim acabou se criando um trabalhador livre, inclusive com uma propriedade. Pecuária. Além de ocupar uma importante posição no ambiente colonial, a expansão pecuária foi de grande importância no processo de ampliação do território. Deixa eu fechar com vocês aqui. Crescimento da extração das drogas do sertão. Então tá, novamente naquela aula nós falamos sobre a União Ibérica, a unidade política de Portugal e Espanha, 1580 a 1640. E o professor Roberto falou que nesse período o Tratado de Tordesilhas foi anulado. É um motivo da interiorização, a União Ibérica. Segundo motivo, pecuária. É importante vocês anotarem aí junto com nossos estudos sobre isso. União Ibérica facilita a interiorização. Pecuária, segundo. E terceiro, que eu quero mostrar para vocês hoje, a busca pela extração das drogas do sertão. E não por acaso se utilizava inclusive a mão de obra indígena para buscar, porque eles conhecem a floresta e sabem identificar as drogas do sertão. Sabem falar aonde qual que é um material, inclusive um lugar com animais selvagens, onde não está, onde que dá para passar os caminhos pela floresta. Eles conhecem. Então foi principalmente utilizada a mão de obra indígena para buscar a extração das drogas do sertão, verdadeiras especiarias caríssimas, como o cacau, o guaraná, vendidos na Europa. Cravo, cacau, guaraná, urucum, galera no Nordeste, coloral, é produzido do urucum, quem não conhece, a região aqui no Sul também. O urucum é a planta que se produz o coloral. Poaia, baunilha foram alguns dos produtos que ficaram conhecidos como as chamadas drogas do sertão. Falam de já havia o conceito chamado especiarias do sertão também. Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão era feita pelas missões jesuítas, que eles ficavam se localizados, então uma espécie de núcleo para ser ponto de comércio, um ponto de encontro. Um ponto de localização, não de comércio, desculpe, no interior do território, e aproveitavam a mão de obra indígena disponível, dos indígenas catequizados, inclusive, não indígenas hostis, e não querem saber nem um pouco de contato com a extração da água do sertão, mas os indígenas que tinham sido catequizados, indígenas cristãos das missões jesuítas, trabalhavam para companhias que buscavam essas drogas do sertão. Então, novamente, professor, o que é drogas do sertão? Quando vocês lerem vestibular, quando vocês lerem na prova, drogas do sertão é o cacau, cravo, guaraná, urucum, que faz o coloral, poaia, baunilha principalmente. Mais uma imagem, do guaraná, extração das drogas do sertão, extremamente estimulante, buscada assim como uma especiaria caríssima, artigo de luxo da Europa, do século 17 ao 19. Planta urucum. Fabricação de coloral, eu trouxe para vocês conhecerem aqui o que é a planta urucum. É uma árvore, eu encontrei aqui na região onde o professor Roberto mora, já encontrei uma árvore, mas ela é mais presente na região do Nordeste, em clima quente. Mas eu encontrei uma aqui na nossa região sul, apesar do nosso clima ser frio, não ser tão propício para o urucum. Ela é de região quente, tropical. Drogas do sertão. Expansão territorial brasileira. O professor Roberto falou sobre a bula intercoeteira, 1493, não foi aceita pelos portugueses. Tratado de Tordesilhas, curiosamente essa os portugueses aceitaram. Chegaram a ameaçar entrar numa disputa, um conflito diplomático com a Espanha e com o Vaticano, porque é o Papa que está mediando toda essa questão política. Decreto que proibia a realização de qualquer atividade pecuarista nas regiões litorâneas, por causa da destruição de lavouras, então era proibido a pecuária próxima dos engenhos, próximo das plantações de lavoura de cana-de-açúcar, pela questão mesmo de destruição, o gado, não, como diz o outro, não respeita muito cerca não, como diz o outro. Daí, acabou acontecendo um processo de interiorização. Então hoje eu trouxe 3 conceitos de interiorização. E tudo isso faz parte do que nós chamamos de processo de expansão territorial. União Ibérica, vocês já tiveram essa aula. Poxa vida, perdeu? Vai lá, volta, clica lá, União Ibérica, semana 5,
vale a pena, muito bacana, para vocês entenderem o primeiro conceito, União Ibérica, unidade política. Segundo, pecuária. Terceiro, busca pelas drogas do sertão. Os livros de história também ficam, às vezes, devendo um pouco essa busca pela extração das drogas do sertão, que foi uma atividade econômica também muito importante no Brasil colonial. Às vezes a gente acaba focando tanto no mundo do engenho, né, e acabamos esquecendo de outras atividades. Hoje eu trouxe para vocês a pecuária e a busca pela droga do sertão. Eu fecho com vocês essa aula. Até a próxima, como sempre. Foco, força nos estudos, um pouquinho de fé no coração não faz mal a ninguém. Até a próxima, galera. Valeu, obrigado!